Depois de quase 7 anos, os assassinos confessos de Marielle Franco e Anderson Gomes foram condenados ontem. A sentença aliviou o nó na garganta dos brasileiros que acompanharam o caso com tristeza e indignação, mas não acabou com ele. A motivação do crime ainda é nebulosa e o caso só pode ser considerado resolvido depois do julgamento dos mandantes. Agora a sentença na voz da juíza Lúcia Gliotti. A justiça, por vezes, é lenta, é cega, é burra, é injusta, é errada, é torta, mas ela chega. A justiça chega mesmo para aqueles que, como os acusados, acham que jamais vão ser atingidos pela justiça. Com toda a dificuldade de ser interpretada e vivida pelas vítimas, a justiça chega aos culpados e tira deles o bem mais importante depois da vida, que é a liberdade. A justiça chegou para os senhores Rony Lessa e Elcio de Queiroz. Os senhores foram condenados pelos jurados do 4º Tribunal do Júri da capital. Flávia, é um passo, mas a gente está longe do fim da jornada ainda, né? Pois é, Luísa, esse crime bárbaro que aconteceu lá em março de 2018, ele foi muito marcante porque ele foi num ano em que, politicamente, a gente estava já com um grau de tensão no ar muito alto. O Rio de Janeiro vivia uma intervenção federal, havia essa animosidade entre grupos de criminosos, né, e políticos que tinham ali uma agenda de combate a esses crimes, de monitoramento de como esses crimes permeavam a política. E a Marielle Franco, ela e o seu mandato e o seu entorno, né, seus assessores e tudo mais, representavam isso de uma forma muito sintetizada numa figura só. Ela era uma mulher negra, gay, lésbica, né, de periferia, que tinha uma atuação política muito focada no combate à intersecção ali entre a criminalidade e a questão da moradia no Rio de Janeiro, principalmente. Isso ficou muito marcado com o depoimento da Fernanda Chaves no primeiro dia do julgamento, inclusive. E quando esse crime bárbaro aconteceu, claro que, diante daquele fervor político que a gente vivia, o impulso era imediatamente procurar a motivação política por trás dele. Então, é por isso que o julgamento do Rony Lessa e do Elcio Queiroz tem um valor fundamental, evidente, eles foram os executores, né, do crime, mas fica esse gosto de, mas é só isso e agora, né? E não é só isso. Parte fundamental do julgamento deles é o fato de que eles fizeram colaborações premiadas. Então, eles aceitaram contar mais do crime sobre os mandantes e etc., para poder negociar um pouco, em termos um pouco melhores, as suas sentenças, por assim dizer, não, é exatamente isso, embora a sentença tenha vindo alta também, né? Como tem essa característica de um caso exemplar, a juíza não aliviou muito nas sentenças, não. Mas tudo isso, então, para chegar na pergunta que você me fez, né? Eu fiz esse introito para chegar aqui. O que Rony Lessa e Elcio Queiroz entregaram nas delações é o envolvimento, então, dos irmãos Brazão, Chiquinho e Domingos Brazão, e do delegado Rivaldo, né, Barbosa. Esse julgamento está no Supremo Tribunal Federal, porque Chiquinho Brazão era deputado federal e houve um entendimento do Supremo de que houve uma continuidade do crime durante seu mandato nesse esforço de impedir as investigações, de desviar o rumo das investigações. Então, na função de deputado, ele tem a prerrogativa de foro de ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Coincidentemente, o relator do caso é o ministro Alexandre de Moraes.
há uma expectativa, Carol, agora trazendo a Carol aqui, eu fiz um monólogo, mas é sempre um diálogo, vem aqui comigo. Há uma expectativa de o Supremo julgar isso logo, ainda esse ano, nesse espírito de resolução, de encerramento e de chegar realmente ao topo, em quem mandou. A gente viu o Congresso se livrando, digamos assim, muito rapidamente do Chiquinho Brazão, né? Havia ali, então, um trâmite inicial no Congresso de decidir se Chiquinho Brazão seria ou não, poderia ou não ser cassado, se os demais deputados fariam ou não algum gesto para protegê-lo, e não houve esse gesto para protegê-lo. Muito rapidamente entregaram o caso e parece que numa ânsia de encerrar o aspecto político do caso. Como é que você entende essa pressa e, ao mesmo tempo, se ele vier a ser condenado, ele e os demais mandantes apontados até aqui, o efeito pedagógico que isso pode ou não ter para criminosos políticos? Sim. Você falou, né, Flávia, eu acho, vocês já falaram aqui na cobertura, esse é um caso emblemático, trágico e absurdo, que teve uma enorme repercussão nacional, justa repercussão nacional e internacional. Então, tem um elemento também que a política e a justiça tem os seus tempos, os seus processos, mas a política reagiu, foi obrigada a reagir de forma um pouco mais rápida, ou pelo menos sinalizar, porque teve uma enorme repercussão. O julgamento essa semana teve uma enorme repercussão internacional. A gente está falando aí também da imagem da política brasileira, da imagem da política local no Rio de Janeiro. Desse caso absurdo que está sendo discutido e olhado e observado e acompanhado pelo mundo inteiro. E tem um elemento de continuidade do que você falou, que é porque além do caso em si, por que é tão importante que a política reaja e a justiça reaja adequadamente, profundamente e mais rápido? Porque a gente continua vivenciando casos de ameaças como o caso da Marielle nas eleições atuais, por exemplo. A gente tem o caso da vereadora Tainá de Paula, que nas eleições agora municipais teve seu carro alvejado durante a campanha eleitoral. A gente está falando de uma vereadora, secretária municipal, uma mulher negra do PT, com mandato e concorrendo à reeleição, com seu carro alvejado em plena capital do Rio de Janeiro, em 2024, depois de tudo isso ter acontecido. A gente tem a amiga e ex-colega de partido da Marielle Franco, a Thalíria Petroni, que deputada federal no segundo mandato, tem muita cobertura agora, especialmente o caso dela, que vive sob proteção de segurança diária, 24 horas. Então, a gente poderia citar aqui muitos outros casos. Eu estou apenas citando os mais emblemáticos, de mulheres com mandato, da capital fluminense. Isso segue acontecendo. Isso segue por que é importante chegar nos mandantes e chegar no quem matou e qual é o interesse de quem mandou matar e o que está por trás de toda essa estrutura, além do que vocês já conversam aqui sobre a segurança no Rio de Janeiro e o imbricamento do crime organizado e das milícias com a política fluminense. É violência política de gênero que segue acontecendo 24 horas por dia no Brasil. Exato. É sobre isso. A política, a justiça tem os seus tempos, os seus processos. Ela foi... a própria investigação do caso da Marielle mostrou, e do indiciamento de um delegado da Polícia Civil mostrou que o próprio sistema de investigação estava corrompido para que isso fosse ainda mais moroso, mas a política precisa e deve sinalizar medidas mais rápidas, porque isso segue acontecendo. E eu acho, Carol, muito interessante isso que você colocou, e eu já vou devolver lá para o Rio, porque a gente tem um convidado especialíssimo, que é provavelmente uma das pessoas que mais entendem desse assunto no Brasil, mas eu só queria pontuar, inclusive com esse gancho para jogar para o Rio, que é o fato de que
a gente teve uma eleição municipal em que se falou muito da mistura entre crime e política. Então, a gente chegar ao fundo, né, a essência de um caso tão emblemático, né, dessa intersecção e conseguir condenar os responsáveis conforme as provas, o processo, devido ao processo legal, tudo certinho, mas chegar a uma condenação, eu acho que pode ser realmente um dado novo da política que qualifica essa conversa sobre como o crime se relaciona com a política. Mas quero ouvir a Luísa e o nosso convidado especial sobre esse assunto. Luísa, com você. Pois é, Flávia, para falar sobre esse caso, a gente recebe agora o jornalista Chico Otávio, autor do livro Mataram Marielle, que aborda toda a investigação e também a falta da investigação desse caso com a sabotagem aí de agentes do Estado envolvidos no crime. Oi, Chico, muito obrigada pela presença e boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço, é uma honra poder participar, acompanhei, até me emocionei, né, porque foram 6 anos praticamente de dedicação a essa história, 3 deles assim muito imerso, né, e lá no primeiro dia de julgamento que eu estava presente, me emocionei de estar ali assistindo as cenas. Chico, começo pelo gancho da Flávia a respeito da importância dessa primeira condenação, né, condenação dos assassinos, diante desse cenário que a gente viu de uma mistura tão profunda entre as instituições do Estado e o crime organizado aqui no Rio de Janeiro. Queria saber a sua opinião sobre isso. Bom, primeiro dizer a você o seguinte, se espalha por aí que o crime organizado no estado do Rio é uma força invencível. E o resultado do julgamento de ontem provou o contrário, né? Quando há um esforço, quando há interesse, quando há uma investigação realmente isenta, é possível sim vencer o crime organizado, e a resposta está aí com a condenação dos 2 executores. Eu acho assim, não se esperava outra coisa desses 7 jurados de ontem, né? E eu acho que o dado mais importante para mim, né, que se extrai desse julgamento histórico, é abrir caminho para o julgamento dos mandantes no Supremo, né? Porque não caberia o Supremo julgar os mandantes sem que antes a Justiça Fluminense julgasse os executores. Então, resolvido isso, é muito possível, e eu já ouvi informações a respeito dessa intenção, que o Supremo julgue os mandantes até o final do ano, portanto, antes do recesso do Judiciário. Chico, eu queria te ouvir também a respeito dessa nova fase, né? Agora com os executores condenados e essa expectativa de que os mandantes sejam julgados até o fim do ano. O que a gente já sabe, o que ainda falta ser elucidado até esse julgamento a respeito das motivações desse crime? Bom, acho que as motivações estão muito claras, né? A investigação principal está encerrada, ao meu ver. Ficou demonstrado toda a cadeia criminosa, do mandante ao executor, passando pelos intermediários, que infelizmente levou à morte de Marielle Anderson. Então, isso está muito claro, é um crime que tem uma relação profunda com a questão da grilagem de terras no Rio de Janeiro, especialmente nessas áreas aí, que são áreas onde ainda existe possibilidade de expansão imobiliária, e eu acho que o PSOL e a Marielle, especialmente, eram uma pedra no sapato desses grupos, né, criminosos, liderados inclusive pela família Brazão, e ela pagou com a vida por conta de uma posição digna, justa, importante, no sentido de estar do lado não dos grileiros, e sim dos poceiros, das pessoas humildes ali que ocupam aquela região há bastante tempo e lutam pelo direito à propriedade. E aí eu queria falar um pouco com você também, Chico, sobre o processo de investigação do caso, né? Hoje de manhã, a Vera Araújo, que é coautora do livro com você, em uma entrevista à Rádio CBN,
falou das primeiras horas depois do crime, né? Ela foi até o local onde Marielle e Anderson foram assassinados e desse processo, dessa dificuldade, na verdade, até depois de conseguir provas, de falar com testemunhas que a polícia ainda não tinha ouvido, da dificuldade de fazer com que a polícia reconhecesse esse trabalho investigativo que, na verdade, foi feito por vocês. Eu queria que você contasse um pouco desse processo de apuração e de como foi lidar com esses agentes do Estado que não queriam que o caso fosse investigado. Como, assim, você andar numa areia movediça, né? Só um minuto, gente. Peraí, agora me põe. Estou aqui. São as coisas de fazer live em casa. Olha, eu digo a você o seguinte, a gente não sabia em quem confiar. A gente nunca gostou muito de trabalhar com essa coisa de vazamento de informação oficial. Então, a nossa atitude, a nossa postura foi ter a nossa própria linha de investigação. Desde o início, nós apostamos numa linha nossa. Eu acho que fizemos coisas até sem falsa modéstia aqui, mas coisas que mudaram o rumo da investigação, especialmente quando nós atacamos a linha principal de investigação da Delegacia de Homicídio da capital, que apontava na direção de Orlando Curicica e Marcelo Siciliano. Era a única linha, a gente estranhou esse fato, né? A polícia insistindo. Eu até me lembro assim, de filmes policiais que eu assistia, filmes de detetives, em que se apostava em todas as linhas, né? Você tinha ali um suspeito e você investigava aquele suspeito A, tinha o suspeito B e esse suspeito B era investigado. No caso da Marielle, não, eles só trabalhavam numa única linha, que era essa que eu apontei aqui, e a gente começou a desconfiar disso e trabalhar em outras direções e acabamos, de certa forma, com a nossa reportagem, levando a polícia, né, e outras também, o Ministério Público Federal também, quando entrou na história, mas eu acho que demos uma contribuição para levar a polícia efetivamente na direção dos verdadeiros criminosos. E ontem, quando você acompanhou a sentença do caso, qual foi a sensação depois desses 6 anos de trabalho, de ver esse caso parcialmente solucionado? Pô, é uma sensação muito boa, né? Porque jornalismo é isso, a gente vive perseguindo essa utopia. É uma utopia que muitas vezes não se concretiza, mas ontem foi uma exceção, né? Ontem, efetivamente, aquilo tudo que a gente acredita, aquilo tudo que a gente luta, né? O nosso esforço foi compensado com esse resultado aí, a sentença do Rony Lessa e do Elcio Queiroz. E traz uma expectativa de moralização também, Chico, porque a política brasileira, e aqui no Rio de Janeiro especialmente, é muito permeada por esse tipo de caso, né? Como você falou, a grilagem de terras não é uma exceção, tudo isso é uma coisa que a gente já conhece de outros casos também, que ficou muito emblemática no caso da Marielle, porque talvez os assassinos não tivessem noção da proporção que esse caso tomaria depois. Mas como é que você vê essa expectativa de moralização, um pouco mais de moralização da política a partir de agora? Pois é, eu queria até pegar esse teu gancho, né? É uma coisa que eu percebi, especialmente nos depoimentos do Elcio Queiroz, do motorista, né? Ele não esperava essa repercussão toda, por quê? Porque na cabeça deles, sempre se matou o político no Rio de Janeiro e nada aconteceu. E nada aconteceu porque eles tinham lá os policiais na sua folha de pagamentos. E enquanto estavam se matando gente deles e gente associada a uma política que tem a ver com essa criminalidade, nem a própria sociedade se interessava em cobrar um esclarecimento, em cobrar uma conclusão dos casos. Então a coisa ia ficando por isso mesmo. Mas eles se surpreenderam e quebraram a cara com o caso da Marielle. Repercussão internacional. Astros de Hollywood cobrando uma resposta. A Marielle, eu acho que estampada na porta da Prefeitura de Paris. Foi uma coisa assim que... E todo esse sistema de proteção à criminalidade ruiu.
E só assim a gente efetivamente pôde chegar a esse primeiro resultado, né? Eu sempre fico ali com o pé atrás. Olha, será que o sistema vai reagir? Será que em algum momento eles vão tentar dar um nó tático? E eu fico muito preocupado porque, olha, começa a circular um monte de teoria conspiratória. Será que foi isso mesmo? Eu vejo até amigos meus me perguntando: será que são eles mesmos? Será que foi essa efetivamente a razão? Não estão tentando proteger alguém? Gente, primeiro, negócio de terra é um negócio milionário no Rio de Janeiro. Eu diria até bilionário, especialmente naquela região para onde a expansão uma certa elite carioca está migrando, entendeu? É para essa região. Recreio, primeiro Barra, depois Recreio, Vargens e tal, é essa região ultravalorizada. Segundo ponto, se o Lessa e o Queiroz tivessem apontado o dedo para alguém ali menor, alguém sem importância, ou alguém que já morreu, como geralmente ocorre nesse tipo de crime, tudo bem, eu desconfiaria também, seria mais um desconfiado. Mas não, gente. O Lessa apontou o dedo para cima, apontou para uma família ultrapoderosa na política do Rio de Janeiro, né? Um ex-conselheiro do tribunal, um atual conselheiro, não é nem ex, foi afastado, mas voltou. Um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, um deputado federal, de uma família de políticos, eles super articulados. Portanto, olha, não há razão, o caso está esclarecido. Existem sim outros inquéritos derivados dessa investigação que estão em andamento, mas nada tem a ver com a execução lamentável, triste execução de Marielle Anderson. Esse caso está resolvido, falta agora uma definição do julgamento dos mandantes, e eu acho que isso vai acontecer rápido, porque eu vejo, né, o Supremo correndo com esse caso. Toda a instrução já foi feita, está resolvida. Muito provavelmente defesa e acusação pediram diligências complementares, que muito provavelmente a Polícia Federal vai tentar fazer isso rápido, e eu digo a vocês, se o Supremo está com essa pressa toda, gente, não vai ser, sinceramente, para absolver esses acusados. Não vai ser, porque o Supremo também quer o seu lugar na história. É o que eu vejo, é a maneira que eu vejo esse caso.